sobre características e o uso da água, né? Vamos relembrar um pouquinho das nossas aulas anteriores, nós falamos muito sobre água, né? Sobre os estados da água. E daí esse nosso assunto está no volume 3, né? Vamos entrar agora no nosso terceiro bimestre. E daí, como um assunto puxa o outro, então vai ser legal essa nossa aula e vai ser mais fácil de vocês compreender, certo? Porque como nós já estudamos muito sobre a utilidade da água, né? Sobre a importância que a água tem na nossa vida. E agora nós vamos ver algumas características e o uso da água. E também, nesse mesmo assunto aqui, vai vir também os estados da água, né? Que é sólido, líquido e gasoso. Que para vocês eu creio que não seja mais nenhuma novidade, mas que também é um assunto que requer toda a nossa atenção, certo? Então vamos lá. A água compõe a maior parte da massa dos seres vivos, sendo responsável por mais de 70% da massa do corpo. Sua porcentagem pode variar nos tecidos do nosso organismo, 20% nos ossos e até 85% no cérebro. Então a gente já começa aí falando da importância da água no nosso corpo, né? E vocês, mais do que ninguém, sabem o quanto a água é importante para o ser vivo. Então vamos lá. A água é essencial à manutenção da vida, pois ajuda a evitar variações bruscas na temperatura dos organismos. A água pode desempenhar esse papel, pois apresenta altos valores de calor específico, calor latente de vaporização e calor latente de fusão. E daí temos aí uma tirinha, né? Para que a gente possa entender melhor a utilidade da água, onde diz no primeiro quadradinho o seguinte: ok, brotinho, acabou a preguiça? Agora sou sua personal trainer. Primeiro rostinho para a luz, todo trabalhado na fotossíntese. Segundo, independente do que aconteça, cresça, desenvolva-se e floresça sempre. Terceiro, lembre-se de que nada não está sozinho neste mundo estranho. E daí no último quadradinho você percebe que está caindo aqui aí umas gotículas, né? Umas gotas de água. Então há necessidade também da água, né? Nas nossas plantas, que é também um ser vivo, né? As nossas árvores. E daí esse assunto, ele está lá no nosso livro, volume 3, na página 2, em Ciências. Certo? Lá em Ciências, nessa página 2 vocês já irão encontrar uma tirinha, que é a qual vai falar um pouquinho sobre essa importância da água. E na página 3 tem um pequeno texto que agora eu irei ler aqui, e depois vocês também irão acompanhar aí no livro de vocês. Quando não recebam água, as plantas ficam murchas. Isso acontece porque sem água suas células reduzem de tamanho e podem secar. A água é fundamental para o metabolismo das plantas, que inclui processos como a germinação, o transporte de substância e a fotossíntese. Além disso, a água serve de habitat para muitas espécies vegetais. Assim como as plantas, todos os demais seres vivos precisam de água. Por esse motivo, quando o cientista procura por vida em outros planetas, ele sempre busca algum índice de existência de água, onde a vida necessariamente existe água, porque não tem um ser vivo sem a existência da água, certo? Então, esse assunto está lá no nosso livro. E daí, quando nós vamos chegar na página 4, tem aí o estado físico da água, né? Eu não achei necessidade de colocar nos slides, porque nós já temos eles, né, em nossas videoaulas, nós trabalhamos muito sobre isso, mas esse assunto voltou novamente aqui e a gente vai fazer ele numa boa, certo? Então, o estado físico da água, quais são eles? São 3 estados físicos da água que encontramos na natureza. Encontramos ele no sólido, líquido e gasoso. E também nós podemos fazer o que? A transformação desse estado da água, né? Líquido, como que nós encontramos ele líquido? Né? No suco, no refrigerante, água também que a gente começa a hidratar o nosso corpo. No sólido, quando ele vai para o congelador, se transforma em gelo. Gasoso, quando ele simplesmente evapora, né? Seja ele uma roupa no varal, ou seja ele quando uma panela está com água no fogo que começa a ferver. Então ele está no estado gasoso. Então a maior parte da água do planeta Terra é salgada, ou seja, água dos mares e oceanos. Outra parte se encontra nos polos, em forma de gelo. O restante da água, que é uma parte muito pequena, encontra-se nos rios.
lagos e no ar em forma de vapor, que foi essa que eu acabei de falar. Essa é a parte da água chamada de água acessível, que está disponível para o consumo. Toda essa água circula da natureza e pode se apresentar nos 3 estados: sólido, líquido ou gasoso. De acordo com o estado físico em que se encontram as moléculas de água, assim como as moléculas das demais substâncias, se comportam de maneiras diferentes. E o que é moléculas de água, né? É formada por 2 elementos, que é o hidrogênio e o oxigênio, e é representada da seguinte forma. No estado sólido é possível perceber que as moléculas de água estão bem unidas, formando uma estrutura. No estado líquido, as moléculas se afastam um pouco e não formam estrutura resistente. No estado gasoso, se encontra bem afastado uma das outras com bastante movimento. Então, no próprio livro de vocês já tem um esquema representando o que eu acabei de falar, né? Vem primeiro o vapor da água, que é o gasoso, aí vem a água líquida, e daí ela vai se transformar em gelo, que vai ser o quê? Sólida. Tem um esquema bem bacaninha lá na nossa página, ó, onde vocês irão observar direitinho esse esquema e entender melhor sobre esse assunto aqui, certo? E daí a nossa atividade de casa, ela está lá em Ciência, no volume 3, nas páginas 9 até a 11, onde vocês irão também, nesse mesmo conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da água. Vamos só relembrar um pouquinho que nós já estudamos sobre o ciclo da água, né? Que é permanente um processo de transformação na água da natureza, passando de um estado sólido, líquido e gasoso para outro, né? Ele sai desse estado e vai para outro, constantemente. A água também está sempre em movimento, mudando-se de um lugar para outro. Vamos lembrar um pouquinho que nós falamos sobre condensação. À medida que sobe o vapor da água, atinge as camadas mais frias da atmosfera e se condensa, ou seja, passa do estado gasoso para o líquido, formando as nuvens. Esse é o que? Condensação, certo? E daí vamos ver a outra processo que acontece lá na transformação, que é precipitação. As gotículas de água presentes nas nuvens podem cair em forma de chuva, neve ou granizo, reabastecendo rios, lagos e oceano e também molhando o nosso solo, né? Isso aí é a precipitação. Evaporação. O calor do sol aquece a água dos rios, lagos, mares e oceanos, fazendo evaporar. Transpiração. Os seres vivos liberam água no ambiente pela transpiração. E aí, todos os animais precisam de quê? Água. E na agricultura, água no estado líquido é utilizada para irrigar as plantações. Água presente nas camadas superficiais do solo pode ser absorvida pelas raízes das plantas, que utiliza todo o processo da fotossíntese, né, para que possa acontecer todo aquele processo que as plantas, que as árvores precisam para sobreviver, como também nós que somos ser vivo. Muito bem. E aí também tem um último processo, né, que é a infiltração. Grande parte da água da chuva infiltra-se no solo, podendo formar depósitos subterrâneos, né? Ao cair água no solo, né, da chuva, ele vai fazer o quê? Vai se infiltrar. E daí vai ficar toda aquela camada subterrânea que é debaixo do solo, debaixo da terra, certo? Então, meus amores, isso aí é a atividade de casa. Por hoje é só e fiquem com Deus.